alguns de vocês não têm o e-mail apto para fazer a migração automática para o Google Classroom. Isso não é um problema, porque a gente consegue resolver. Vocês conseguem entrar por outro meio. Eu vou mostrar agora também como fazer isso, tá bom? Normalmente é quem tem o e-mail do Gmail ou da UFC. Então, só esses que vão automaticamente para o Google Classroom. Deixa eu streamar essa tela aqui. Uma tela. Mesmo com a conta do Gmail, Cristina. Então, eu vou fazer um novo... Eu fui lá pelo SIGA, né? Cliquei lá no ícone da sala de aula, mas não dá permissão. Diz turma não encontrada. Pelo e-mail que foi enviado? Não, eu vim pelo SIGA. Ah, pelo e-mail agora. Tá. Tenta clicar no link que foi pelo e-mail. Talvez ali direto no SIGA deu um problema. Turma não encontrada. Pode ser também, gente, porque o conteúdo ainda não está lá. E aí não aparece nada para vocês. Pode ser também. Mas... Pelo código também poderia, né? Se o senhor nos passasse o código da sala... Vou passar o código já. Nós conseguiríamos entrar. Vocês podem tentar colocar o código. Estão vendo aqui? WFV... Está aberto o SIGA. Eu estou mostrando outra tela. Desculpa, gente. Aqui. Esse é o código, viu? Por aqui... Peraí, não tira agora não, já sei. Por aqui, vou colar aqui no chat também. E depois, ainda hoje, eu envio para vocês um e-mail pelo SIGA de novo com o link para o Classroom. Depois eu vou colocar os conteúdos ali, tá? Tá tudo no modo rascunho. Vocês que trabalham com Classroom sabem como é que funciona, né? Quando a gente coloca no modo rascunho, não aparece nada para os alunos, né? Então, amanhã vai aparecer para vocês. Tem que publicar para poder aparecer para a gente. Tem que publicar, Bem, como é que estamos organizando a disciplina? Deu para copiar? Tá. Deu bom aqui. Legal. Então, gente, eu enviei. Esse aqui vocês receberam, né? A Genilda enviou via WhatsApp também, né? Eu vou reforçar enviando também pelo SIGA e vou deixar lá no Google Classroom da turma, né? No ambiente virtual. Aqui temos a ementa, o programa, a ementa e o programa, eles são fixos da rede, tá? Então, o programa, ele consta no programa esses 8 pontos, né? A sociologia no ensino médio, sua história nos currículos, documentos, manuais, materiais didáticos. Então, isso nós vamos cobrir na disciplina. A formação de métodos adequados ao ensino das ciências sociais nas escolas e em espaços não formais dos adolescentes e jovens. Nós vamos trabalhar, vamos tangenciar esse ponto, ele não vai ser central, porque teria que desenvolver mais pesquisas, então ele entra, né, mas métodos adequados, assim, nós vamos trabalhar um ou outro, né, não muita coisa. História do ensino das ciências sociais no Brasil, no contexto de institucionalização da antropologia, da ciência política e da sociologia, nós vamos passar rapidamente sobre isso amanhã. Análise de manuais, materiais didáticos, estou preparando uma atividade específica sobre isso para nós trabalharmos, então tem uma proposta de análise de manuais e de materiais que nós vamos desenvolver. As teorias educacionais que perpassam e orientam práticas de ensino de sociologia nas escolas, então estou reservando um dos nossos finais de semana para discutir isso, e métodos e metodologias de ensino. Na verdade, discutir uma tendência, uma proposta de pedagogia para o ensino de sociologia e a relação entre uma tendência pedagógica, uma em especial, a pedagogia histórico-crítica, e o ensino de sociologia. Eu vou fazer com um modelo com vocês, mas assim, deixando aberta a possibilidade de pensarmos em vários. A gente tem o Renato aqui da pedagogia, ele vai ajudar bastante, né?
e o pessoal que também é das outras áreas, assim, vocês têm essas formações, a gente faz essa discussão, assim, por múltiplos vieses, né? Vai ser bem interessante. E, então, esses últimos pontos, né? E o ponto 8, preparação e desenvolvimento de planos de aula e regência, eu gostaria muito de fazer, então encaminhei a disciplina para nós concluirmos ela nesse sentido aqui, tocando bem esse ponto 8. Então, utilizar esse espaço aqui para fazermos algo que esteja assim, que a gente possa trabalhar algo que vocês já vêm desenvolvendo nas escolas e utilizem o espaço da disciplina para fazer algum tipo de experiência, se der, fazendo uma boa conexão com os projetos que vocês já estão em vias de executar no Prof. Sócio. Isso seria bem legal no percurso da disciplina. Então, o material dela, os textos, as referências, eu vou concentrar lá no Google Classroom, então é bom que todo mundo consiga acessar, mas eu posso também sempre enviar uma cópia via o grupo de WhatsApp de vocês, também posso deixar lá no SIGA. E eu estou colocando aqui no cronograma os materiais de referência para todos os nossos encontros. Então, antes de passar aqui no cronograma, eu só queria mostrar aqui para vocês que eu coloquei uma bibliografia básica e complementar bem extensa. Tenho a certeza de que nós não vamos trabalhar essa bibliografia. Eu deixei aqui porque é uma bibliografia que dialoga com os temas que nós vamos desenvolver na disciplina. Obviamente, não vamos acessar todos esses textos, mas eu queria deixar aqui para vocês, porque é uma bibliografia que estrutura como que eu estou pensando em organizar a disciplina, e provavelmente uma parte dessas discussões que estão aqui pode subsidiar os projetos de vocês, as pesquisas de vocês, mais para frente. Então, eu pensei, eu vou deixar essa bibliografia extensa, mesmo sabendo que nós não vamos trabalhar com todos esses textos, mas eles estão aí para vocês, e eu, desde o começo da graduação, sempre gostei de pegar esses programas e emendas e fazer a coleção deles, porque ali a gente os professores nunca trabalham com tudo aquilo, né, mas está ali como uma fonte. Então, eu recortei textos que dialogam com a nossa disciplina, e eu acho que vocês podem olhar para ela, assim, não com aquela pressão de, eu tenho que ler tudo isso aqui para entender, não, de jeito nenhum, mas aquilo que vocês puderem aproveitar daqui já está lá disposto. Então, vamos ver. Hoje nós tivemos a abertura e estamos nesse momento aqui da apresentação, nossa referência ao próprio programa, né? Acho que nós falamos um bocado aqui dos projetos de vocês, das histórias de vida docente, isso foi muito enriquecedor, fiz muitas anotações aqui, vamos tentar traçar algumas entrelinhas aqui entre as coisas que vocês falaram. Me chamou muita atenção nas falas de vocês, uma intenção geral por diversas vias em tentar reconhecer o lugar da sociologia nesse momento. Eu acho que a nossa disciplina fala um pouco disso, acho que o próprio Prof. Sócio e vocês, dos diferentes pontos em que estão, parecem todos muito preocupados também em reconhecer isso. Esse é um problema para a sociologia do currículo, eu acho que a gente tem recursos para discutir isso. Uma segunda questão que aparece muito nas falas de vocês todos aqui é a preocupação do protagonismo docente, de como assim, docentes reflexivos, né, que vocês são, como estabelecer essas vias de contato, essas mediações, pensar em mediações entre os saberes especializados e os saberes escolares, sempre com atenção aos estudantes, né? Eu percebo nas falas de vocês também uma preocupação muito grande em reconhecer os estudantes como sujeitos. Então, eu vejo aqui vocês todos muito preocupados com as metodologias ativas, né? Então, por que vocês estão preocupados com metodologias ativas, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Que tipo de teoria educacional, que tipo de projeto educacional está por trás dessa... Então, acho que um pouco da nossa disciplina é estimular esse tipo de reflexão, que tipo de professores, de projetos de professores pesquisadores nós estamos fazendo aqui. Então, localizar também nas teorias educacionais e pedagógicas o que
o que viabiliza os projetos que vocês estão pensando. Então, eu faço aqui algumas pontes com o Paulo Freire, com o Bernstein, com o Dubé, com a Bell Hooks, porque eu vejo conexão com aquilo que vocês estão falando aqui, em termos de projeto pedagógico e educacional. E aí a gente vai ter que repensar a sociologia aqui, nesse lugar. Então, gente, para começar a pensar a sociologia, o lugar dela, nós temos aí como um ponto base, eu acho que aí vai ser muito útil, principalmente para os colegas que não têm a formação básica nas ciências sociais, mas para todos nós aqui, fazer uma reconstituição, ainda que breve, vai ser só amanhã, mas uma reconstituição da história do ensino de sociologia na educação básica. Então, eu reservei para amanhã, no turno da tarde, nós pensarmos nos sentidos da sociologia, é um termo muito utilizado pelo professor Marcelo Cigales e pela Simone Meucci, nos sentidos passados e nos sentidos presentes. Então, vamos tentar fazer uma conexão entre o que foi o projeto de sociologia lá nos anos 20 e 30, naquele ato que teve a sociologia entre 31 e 42, que nós tivemos a formalização dessa disciplina na educação básica, e a sociologia entre 2008 e 2017. Então, nós temos dois momentos aqui, eu queria fazer o diálogo, construir com vocês o diálogo desses sentidos para a gente pensar o que é a sociologia agora. Então, vamos fazer uma aula bem panorâmica, e aí qual que vai ser a nossa referência para trabalhar essa aula? Estou colocando aqui a linha do tempo interativa, com documentos e textos relativos à história da disciplina de sociologia. Talvez o Júnior conheça essa linha do tempo que eu estou construindo, é uma linha do tempo de fato interativa e ela está sendo acumulativa, e vocês vão ajudar a contribuir, aí é a minha metodologia ativa com vocês, tá? Nós vamos construir juntos, vocês vão ajudar a construir melhor essa linha do tempo. Deixa eu já abrir ela aqui rapidinho, só para dar um spoiler do que vai ser amanhã. Então, no primeiro momento, nós vamos... Oi, Carla. Você falou alguma coisa, não? Não, professor. Então, gente, aqui... nós estamos construindo essa linha aqui no MindMeister. Opa, olha o Durkheim aqui intervindo de novo na aula. Nós estamos construindo essa linha aqui com momentos especiais em que nós temos momentos chaves do ensino de sociologia na educação básica. Então, desde os primórdios, desde as primeiras propostas, a relação da sociologia com a formação de um ideal de nação lá na República Velha, a sociologia ainda nas reformas regionais, na Lei Rocha Vaz, na reforma Francisco Campos, a relação da sociologia com o projeto de nação, do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Então, o começo da sociologia no ensino superior, e para cada momento aqui, tem linkado um documento de referência ou um texto. Então, é uma linha, de fato, do tempo do ensino de sociologia no Brasil. Eu vou querer trabalhar ela com vocês amanhã. Vejam que tem vários momentos, várias passagens históricas aqui para a gente entrar e pensar no que é isso. Aí amanhã eu vou fazer uma fala mais panorâmica com vocês no começo da tarde, e no segundo momento da tarde nós vamos fazer uma distribuição aqui breve, cada um de vocês vai pegar um pequeno período histórico dessa linha, e aí tem um documento ou um texto, coisa pequena de referência, e cada um de vocês vai ficar responsável por um pequeno trechinho, e de noite, aí a gente vai dar um tempo para vocês elaborarem isso, de noite vocês vão falar desse pequeno trecho, depois do panorama. Assim, nós juntamos forças para falar num dia só, né, porque é só sexta-feira, da história do ensino de sociologia. Claro que vocês vão retomar isso em outras disciplinas, mas esse é um tema bem importante para nós tomarmos, assim, conhecimento do que é
essa disciplina, quais são seus sentidos no momento, até para a gente poder se posicionar e posicionar os projetos de vocês nessa história ampla e o tempo inteiro, né? Um outro momento, assim, que eu percebi nas falas de vocês, eu preciso me legitimar na escola, eu preciso lutar pela legitimação desse saber, dessa disciplina, desse meu lugar aqui. Vocês vão perceber amanhã, tomando contato com esses documentos, que essa luta pela legitimação da sociologia é uma luta que remonta lá ao Durkheim. Que essa instabilidade, ou essa eterna autocrítica e disputa por um espaço, ela é própria desse campo do saber, ela é própria da ciência moderna, na verdade, e ela é própria de uma discussão do currículo. A elaboração, o espaço do currículo não é um espaço somente técnico, científico. O espaço do currículo é um espaço de disputas políticas. E compreendendo quais são os elementos, quais são os fatores que influenciam essa disputa política do currículo, nós temos a possibilidade de lograr maior êxito naquilo que nós estamos pensando em propor, como intervenção, como projeto, como recurso didático, como o próprio reconhecimento da escola, dos agentes que realizam a escola. Então, pensar o lugar da sociologia ao longo da história, e no momento contemporâneo, é pensar isso do ponto de vista de uma sociologia do currículo também, e dessas disputas todas. Então, desde já, nos compreendendo nessa chave, numa chave de autocrítica, de perpétua aí movimentação e reposicionamento. Então, sim, nós, como professores das ciências humanas, podemos lamentar a reforma do ensino médio, podemos lamentar todo o espaço que vem sendo solapado, mas devemos enxergar também, a todo momento, o todo desse cenário para nós aproveitarmos as brechas que tem. Então, tem muita gente aqui que está no projeto diretor de turma, tem muita gente que está na gestão, tem muita gente que trabalha com as disciplinas eletivas, com os projetos de vida. Então, vocês que estão fazendo isso, têm meios para demonstrar como que a sociologia vai se reconfigurando e como que ela se reconfigura com os agentes que estão trabalhando com ela, né? Então, amanhã a gente vai dar uma olhada geral nisso e vamos ver nos diversos momentos como ela funciona. Na semana seguinte, entramos naquela discussão sobre os materiais didáticos, sobre os manuais, sobre os livros, e aí nós vamos passar por um verbete desse livro maravilhoso, organizado pelo pessoal lá da UFAL, com da UNB e da UFSC, que é o Dicionário de Ensino de Sociologia. E eu vou passar para vocês a versão em PDF, vocês têm, quem não tem, né, vamos ficar aí com esse material muito legal, porque são vários verbetes de todos os assuntos que nos interessam, que a gente usa bastante. Cada verbete aqui tem as indicações bibliográficas para discussão. Então, nós vamos ler o verbete da Júlia Polessa, que fez um estudo brilhante sobre os livros didáticos. A tese dela é uma comparação dos livros didáticos de sociologia brasileiros com os franceses. E hoje de tarde nós tivemos também a participação do Manuel na abertura, né? Vou trazer o Manuel para dar uma palhinha aqui, se possível também, para falar um pouquinho da pesquisa dele. E vamos ler um texto sobre os manuais de sociologia do passado, da Simone Meucci, e um texto também mais da própria Simone Meucci sobre os materiais e os manuais didáticos mais contemporâneos, além de um texto do Diogo Torino sobre a sociologia no PNLD, um texto muito bem feito dele, que está num livro organizado pela professora Daniele com a professora Eleise, que é a Sociologia na Educação Básica, um livro do grupo de trabalho de ensino de sociologia da Sociedade Brasileira de Sociologia, da SBS, um livro também muito interessante, com, assim,
belos trabalhos sobre o ensino de sociologia. Isso para a gente tomar, assim, um panorama geral do que são esses livros didáticos, como que eles induzem o currículo, como que eles socializam, né, circulam as ideias, os saberes sociológicos, e aí nós vamos fazer uma atividade com os livros didáticos. Então, eu estou selecionando vários livros didáticos, tanto desses mais recentes, como livros mais antigos, tanto os aprovados do PNLD, como alguns que não foram. Então, estou fazendo uma seleção deles, e nós vamos fazer uma atividade aqui de análise desses manuais, uma simulação de atividade, como se vocês fossem avaliadores do PNLD. Cada um de vocês vai ser um avaliador, a gente vai pegar um trecho adaptado de ficha do PNLD, principalmente pensando no uso em sala de aula. Então, vocês já fazem isso enquanto professores, então aqui a gente vai treinar uma outra forma de fazer esse tipo de análise. Quem sabe, talvez isso funcione para reforçar o que vocês fazem já nas escolas. E essa vai ser uma parte, também um momento prático aqui da disciplina. Aí no dia 4/6, vamos ler 2 textos de referência aqui sobre sociologia do currículo, sociologia do conhecimento, da educação, que vai ser um trechinho do Basil Bernstein, A Estruturação do Discurso Pedagógico, uma referência teórica muito forte para pensar currículo, para pensar o ensino de sociologia, para pensar as práticas pedagógicas. Ele ajuda muito aqueles de vocês que estão fazendo pesquisa em sala de aula, né, as noções de enquadramento, de classificação, de código, elas são, assim, muito pertinentes para pensar o dia a dia das escolas, seja do ponto de vista do currículo, seja do ponto de vista da prática pedagógica. Ele não separa isso. Então, vai ser bem interessante essa leitura nesse sentido. Tudo isso para a gente pensar, começar a pensar no que seria uma pedagogia própria para a sociologia. Se é que isso faz sentido. O que tem de especial no ensinar sociologia, que eu acho que vai ser a finalidade aqui máxima da nossa disciplina. Junto com o Bernstein, vamos ler também um trecho, não vamos ler tudo, quem quiser depois se empolgar e for adiante, é um livro maravilhoso da Alice Casimiro Lopes, que é Conhecimento Escolar, Ciência e Cotidiano, um livro muito importante, que ela constrói essa noção de saber escolar, né? Eu acho que o pessoal da pedagogia já deve ter tido algum contato, né, com esse texto, possivelmente, mas é um texto de teor sociológico também muito forte, né? Ela faz uma sociologia da ciência para chegar na escola. Então, ela constrói muito bem as noções de conhecimento cotidiano, de conhecimento escolar, de conhecimento científico, e para nós é muito importante reconhecer como que esses conhecimentos, através de estruturações discursivas, eles se manifestam no fenômeno escolar. Então, fazer esse reconhecimento é importante para nós na hora da construção das estratégias. Por isso, então, esses 2 dias aqui, eu coloquei dia 4, é 4 e 5, né? Mas esses 2 dias do 4, não, é dia 4, só no dia 4, é verdade, porque dia 3 é um feriado. Isso, eu não estou contando com o dia 3, mas talvez a gente possa diluir isso em 2 dias, em 3 e 4. Foi esse meu cronograma inicial, mas ainda vou verificar isso com a coordenação. De repente a gente fica com 2 dias para essa discussão teórica mais punk. E aí, então, na sequência, vamos fazer a discussão sobre a pedagogia e sociologia no ensino de sociologia. Então, teorias pedagógicas e sociológicas cruzando para a gente pensar o ensino de sociologia. Então, eu selecionei dois textos, assim, que são textos bem práticos, são de discussões práticas, de discussões de práticas pedagógicas da Ilese Fiorelli Silva. Um é o Fundamentos e Metodologias do Ensino da Sociologia na Educação Básica, que ela está fazendo uma discussão bem inicial sobre, assim, olha, quais são o que é básico aqui para a gente pensar no ensino de sociologia. E aí vamos ver, assim, vai ser bem legal nesse dia a gente pensar, assim, nas próprias práticas de vocês. Se essas categorias que a Ilese está propondo aqui
elas fazem sentido com as práticas cotidianas de vocês. E o texto Metodologias do Ensino de Sociologia na Educação Básica, aproximação com os fundamentos pedagógicos. Num texto, ela faz a chave... para pensar, por exemplo, nos problemas, na organização do ensino da sociologia, pensemos primeiro na organização das perguntas das ciências sociais, das perguntas de pesquisa das ciências sociais. Então, como mediar das perguntas de pesquisa para as perguntas de ensino em sala de aula. E no segundo texto, já assim, há uma aproximação maior com, olha, quais fundamentos pedagógicos fazem mais ou menos sentido para o ensino de sociologia? Uma discussão, assim, muito do dia a dia de sala de aulas mesmo, assim, que tipo de caminho. Aí nós fazemos no dia 10, eu queria trazer para vocês e trocar, na verdade, vai ser um trânsito. Eu queria trazer as nossas experiências, principalmente numa parceria que tenho feito com o professor Williams, do que a gente tem desenvolvido com os estudantes da graduação nas oficinas de ensino, como propostas daquilo que se faz, que no meu ponto de vista é aquilo que se faz à margem do cotidiano de um plano de ensino escolar, do ensino médio. Então, assim, como tem sido trabalhar com recursos extraordinários para além da sala de aula, a música na sociologia, o cinema na sociologia, as narrativas, os contos, então uma imersão nessas experiências didático-pedagógicas pensadas pelo PIBID, pelas oficinas. Então, algo que tem a ver principalmente com vocês que estão desenvolvendo os projetos de intervenção, os aplicativos, os jogos, as brincadeiras. Então, eu queria fazer um intensivo das oficinas de ensino que nós temos feito, das discussões, e aí a minha ideia inicial é fazer um compilado junto com o Williams e trazê-lo aqui para a gente fazer esse dia de oficina de ensino com vocês, algo que a gente faz na graduação, mas assim, mais direcionado e mais sintetizado com vocês. E trocar as experiências, porque eu sei que vocês também têm nas escolas de vocês, nas atividades, algumas experiências próprias. Então, vocês vão ser convidados também a contarem das suas experiências nesse momento. Aí, na sequência, depois dessas discussões das oficinas, eu vou fazer uma aula que eu já venho preparando há algum tempo. Aí, assim, eu comecei a preparar essa aula, para falar a verdade, quando eu fui prestar o meu primeiro concurso para professor do estado, lá no Paraná, e assim, isso sempre foi uma inquietação minha. O que é esse tal desse plano de aula? Porque eu sempre pensei numa coisa assim, olha, eu não uso o plano de aula quando eu vou para a sala de aula. Acontecem outras coisas. Então, como é que é esse plano de aula? O que é um plano de aula para valer? Como é que se faz isso? Como é que se faz isso para a sociologia? Então, é uma aula de plano de aula de sociologia, não de plano de aula, porque plano de aula vocês estão mais do que cansados de fazer, então pensar o que é um plano de aula de uma perspectiva sociológica do plano de aula, uma proposta minha que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente discutir. E na sequência dessa discussão sobre o plano de aula, qual que seria o lugar dele num projeto de ensino, num projeto educacional, num projeto de sociedade, enfim, o que seria isso, uma aula sobre a didática para uma pedagogia histórico-crítica do Gasparin, já que tem esse elemento de tentarmos casar aqui algumas propostas pedagógicas. Então, falei para vocês, eu vou trazer uma, né? Então, vamos falar do Gasparin. Então, tem um livrinho dele, né? O Gasparin é um professor da Universidade Estadual de Maringá, que foi orientando do Saviani, e o Saviani tem aquele livro famoso, né? Pedagogia Histórico-Crítica, que influenciou, né, diversas atividades. E o Gasparin, ele resolveu propor uma didática. Então, como levar isso mesmo, de fato, para a sala de aula, não ficar
né, apenas na discussão teórica, né? Então, na didática, o Gasparini ele propõe até um modo de se planejar e construir a aula a partir de 5 passos. São 5 etapas, é um modelo bem prático. Então, eu queria trabalhar com vocês essas 5 etapas. Então, fazer uma experiência aqui. A pedagogia histórica, a didática para uma pedagogia histórico-crítica, ela tem uma proposta que eu acho que bate muito aqui com muitas coisas que vocês estão fazendo. Por exemplo, ela é muito preocupada com o reconhecimento dos sujeitos estudantes como pessoas que têm histórias, que têm conhecimentos, que são agentes nas suas comunidades, nas suas vidas, nas suas famílias. Então, é importante, é necessário, e é um dos passos que o professor conheça essas histórias. Então, hoje, um pouco, vocês devem estar pensando, pois, professor, por que ele está usando esse tempo todo da aula para todo mundo falar? Isso não é só porque é bom. É bom, foi ótimo, foi agradável. Mas o que eu estou tentando fazer hoje aqui com vocês tem muito a ver com isso. Esse primeiro passo é o primeiro passo, acho que para todo professor ou professora que pretende mobilizar a pedagogia histórico-crítica, e foi assim que eu fui formado, aprendi a dar aula nessa linha. O primeiro passo, você precisa ter alguma noção de quem são seus alunos. Então, ouvir, conhecer os seus alunos como um passo. Então, e eu percebi nas falas de vocês que vocês já têm isso. Então, o Gasparini, na didática para uma pedagogia histórico-crítica, ele propõe muito isso. E a segunda questão, e aí tem tudo a ver com a pedagogia histórico-crítica, e essa, por sua vez, com toda uma perspectiva crítica da realidade, que leva em consideração paradigmas sócio-históricos, né, como o marxismo, como as próprias pedagogias críticas, né? Não se faz uma prática de ensino dentro da pedagogia histórico-crítica sem mobilizar problemas, sem trabalhar com problemas. Então, toda aula envolve um problema, envolve uma pergunta central. Então, o segundo passo é a construção dessa pergunta. E o terceiro passo teria a instrumentalização, e a instrumentalização requer acesso ao acervo, ao repertório cultural, aos saberes escolares, aos saberes cotidianos, aos saberes científicos, aos saberes populares. Então, a construção desses instrumentos, mobilizando esse acervo. E não adianta ter um problema e ter uma instrumentalização e não ter uma finalidade muito clara. Então, tem um momento da catarse, da avaliação, do exercício, da atividade. Então, o Gasparini ele vai construindo isso nos passos, até chegar numa ideia de prática social final que sempre deve ser transformadora. Então, pensa-se a escola como um ambiente para transformação. Também em diálogo ali com a pedagogia da autonomia, as pedagogias engajadas, por exemplo, da Bell Hooks, né? Você nunca sai para o mesmo lugar. A experiência de sala de aula não termina, não pode terminar no mesmo ponto. Então, vamos acessar essa discussão, e aí a minha proposta final é que vocês construam, a partir dos seus projetos, a partir dos seus estudos, das referências de vocês, planos de aula dentro dessa perspectiva. Vocês vão adaptar, vai ser uma experiência, e vocês vão adaptar e vão apresentar essas aulas nesses 5 passos dentro da pedagogia, de uma perspectiva crítica, dentro de uma perspectiva que a gente vai discutir bastante aqui com as metodologias da ILES, as metodologias de ensino de sociologia, passando por toda essa discussão. Então, esse aqui é o percurso que eu pensei para a nossa disciplina. E, então, as avaliações vão estar vinculadas a essas atividades práticas, sendo que os relatos sobre a história do ensino de sociologia de amanhã já constam como uma parte. E aí, assim, como a gente está no ambiente remoto, isso vale para graduação, tem sido essa nossa prática, se alguém tiver algum problema para se conectar,
e não der certo, a gente sempre reserva uma possibilidade de vocês enviarem um comentário depois, enviarem por áudio em algum outro momento, assíncrono, né? A gente tem feito isso. Mas o relato, o trechinho do período histórico que vocês vão ficar, cada um de vocês vai ficar responsável por falar, é um comentário breve, já representa 25 pontos. Análise dos manuais e dos materiais didáticos, que vai ser aquela segunda atividade, que vocês vão ser avaliadores dos livros, né, de trechos de livros, vocês vão ser sorteados, pode pegar um livro muito bom, pode pegar um livro mais ou menos, então a ideia é vocês exercitarem a capacidade de avaliá-lo, principalmente avaliá-lo na sua aplicabilidade em sala de aula. E a terceira, e mais importante, avaliação vai ser a elaboração desse plano e a micro-regência proposta para o nosso dia final. Tudo bem? Deu para passear no percurso? Show. Excelente, professor. Professor, eu tenho uma pergunta sobre a questão dos horários de aulas, que eu não sei se, inclusive, você já colocou algo, pode ser que você tenha colocado. Não, foi bom você as nossas aulas, pronto, as nossas aulas vão sempre iniciar às 18h30 e terminam mais ou menos em que horário? Só para que eu me organize, porque, de fato, eu estou no sufoco de 40 horas em sala de aula, então é muito tempo no remoto, né? E um filhote, né? E com filhote, exatamente. Os horários são 18h30 a que horas? E à noite, quer dizer, e à tarde são de 14h30 a que horas? Tá. Sim, Carla, legal. Vamos ver se a gente consegue mobilizar esses livros, né, para a gente analisar. Acho bom também, gostei da tua ideia. Olha, quanto aos horários, gente, 14h30 de tarde, sim, nosso encontro pode começar sempre às 14h30, é um bom horário. E olha, isso vai variar de tarde para tarde, porque, por exemplo, amanhã nós temos um primeiro momento, eu não me vejo puxando um monólogo de 3 horas, de 2 horas, isso não acontece, sabe, não tem como. Um dia como hoje, que a gente demandou essa maior interação, a aula fica, de fato, mais esticada. Mas, assim, quando todo mundo fala um pouquinho, fica mais distribuído, fica menos pesado por conta do ensino remoto, né? Isso não vai acontecer sempre. Quando for a aula mais teórica, ela deve durar no limite, 2h10, 2h15. Eu não passo disso. Não tem sido assim. Claro que a gente vai interagir, pode ser um pouquinho mais assim, considerem 2h30 um teto para mim. Então, começando 6h30, 7h30, 8h30, 9 horas. Das 6h30 às 9 horas. Pode reservar. Não deve passar disso. E de tarde, normalmente, se vocês repararem lá na programação, as tardes eu tenho feito de tal modo que, assim, a metade do período estou reservando para a gente fazer essa fala síncrona, e uma segunda metade do período mais para vocês poderem ler um material. Eu sei que é difícil cobrar de vocês uma leitura fora dos espaços da própria disciplina ou do próprio final de semana, porque vocês todos têm carga horária pesada nas escolas, então eu estou contando também com um trecho da aula para fazer a leitura ou alguma atividade prática, né? Vejo que as oficinas são oficinas mesmo, então eu vou reservar esse período aqui para a gente trabalhar. Pode até ficar com o Meet desligado, mas assim, sabendo que a gente está na atividade, e depois a gente resgata no período da noite. Então, assim, eu estou visualizando a dinâmica desse modo. Então, acho que vocês podem reservar das 2h30 até as 5. É isso, né? 3h30, 4h30. 2h30. 2h30 de tarde e 2h30 de noite. Tá? Aí, às 5, a gente estabelece um teto, assim, para dar uma parada de tarde, e volta às 6h30. Então, dá tempo de todo mundo, se precisar fazer uma leitura antes também, né? Aí é legal. Tá bom assim, pessoal? Se vocês quiserem, a gente pode adaptar.
mas isso não é tão rígido assim, né? Pode ser que um dia a gente consiga terminar antes, outros dias dê uma passadinha, né? Hoje foi muito importante. Achei, assim, muito bom. Eu tô cansado, como vocês, né? Foi um dia puxado também, já é final de semana, mas eu achei maravilhoso poder ouvir as histórias de vocês, poder conhecer um pouco de cada um. E, assim, eu tô muito honrado de poder estar com uma turma como a de vocês, sabe? Isso vai ser uma experiência impressionante para mim. E espero contribuir um tiquinho nas pesquisas de vocês, nos trabalhos, como professores. E amanhã a gente continua, né? Tomara, tomara. Recarregar as baterias aqui, né? Pegar Vamos live. É dormir, verdade. dormir bem, descansar. Amanhã de manhã eu vou disparar para vocês outro e-mail com mais instruções com esse programa, com um link já com o Google Classroom mais ambientadinho, né? Melhor decorado, né? Tá lá, tá uma sala vazia, mas depois que vocês entrarem vai ter material, recurso e a linha do tempo para vocês conhecerem, entrarem, acessarem os documentos. A gente vai trabalhar com ela amanhã. Mudar o e-mail ou é cadastrado automaticamente? Pelo SIGA é cadastrado automaticamente, mas você pode entrar com outra, viu, Carla? Você pode entrar com outro pelo código. Professor, você mandou algum e-mail para a gente? Não, só pelo SIGA vocês devem ter sido notificados do Google Classroom. Fui não. Tá. Eu Amanhã. o Paranauê aqui para dar certo, deu certo. Professor, eu acho que é porque a gente não foi notificada justamente essa questão aí. Porque o e-mail que está cadastrado meu lá é do aluno, né? Que é do aluno, que eu acho que eu nem tenho mais acesso a esse e-mail. Eu acho que é por isso que a gente não recebeu a notificação, assim. Não sei se o teu também está cadastrado. Luana, tu tem que ir lá Não, mas na... eu só vou recuperar o e-mail no SIGA. institucional. Luana, tu tem que ir lá no SIGA e editar teu e-mail. Tu consegue editar? Pronto, eu vou fazer isso, Júnior. Obrigada. Por nada, meu amor. Mas para ter o e-mail da UFC, se você botar web e-mail UFC no Google, é o primeiro link, dá para você conseguir o e-mail institucional. Mas só que eu não tenho e-mail nenhum lá também, não, da disciplina. Achei muito estranho. Eu tô vendo aqui de vocês. Ah, mas tá. Carla, ó, deixa eu até mostrar a tela aqui para vocês. Eu tô vendo que tá cadastrado aqui o meu e-mail pessoal mesmo, professor, aqui no SIGA. Eu não entendi porque o negócio lá não chegou. Estranho. Você está inclusive, você está participando com duas aqui. Tô com duas, dois, pois é. Dois perfis. Aqui, ó. Eu entrei. Olha aí, meu Deus, a foto da minha filha. Eu tinha entrado com o meu pessoal, aí eu vi que tinha um e-mail da UFC, aí lá se vai, fui recuperar o e-mail da UFC. Aí deu certo entrar sem precisar do código. Certo. Professor, se puder me tirar aí, tira esse do Alu que fica tranquilo, assim, o do Gmail. Esse aqui? Aham, pode tirar. Pronto. Alexandre, tu já pode me acrescentar também. Já vou te acrescentar aqui. JHU. Gente, eu tô aqui igual o Tarcísio, eu ainda não consegui. Não consegui. Fala teu e-mail. Eu já envio o convite por aqui. E isso, gente, depois também tem outros modos. Eu vou... Tá, deixa eu pegar aqui, Tarcísio. É coisa rápida e fácil de resolver. Mas, Alexandre, ficou tão bonitinho agora. Todo mundo assim no lado esquerdo, assim, quadradinho. Isso. Ficou bem legalzinho agora. Quer fazer um print assim, ó? Só fazer um print aqui, bater uma foto para colocar no grupo da gente. Pera, deixa eu aparecer também. Olha, todo mundo, vai, quero todo mundo, vai. Menino, parece o quê? Parece a plateia do Faustão. É verdade. E deixa eu fechar a gravação aqui, ó. Pronto.
gravação eu vou editar, vou tirar essa parte final, que não precisa, né? Eu vou deixar lá também, no Google Classroom, tá? Só para vocês que vão ter acesso.